Bom dia, amigos. Denis Wellington, o seu médico de plantão aqui no Digressão Podcast. Eu queria começar esse episódio antes de colocar a mensagem do ouvinte dessa semana, antes de colocar o episódio, para desabafar um pouco. Eu estou triste, muito triste, como ser humano, como marido, como pai, como filho, como irmão, como médico. Estou triste com o que está acontecendo. Segunda-feira, estávamos com 294 mil mortos pelo Covid-19. E eu falei para minha esposa, na segunda-feira à noite, até sexta-feira chega a 300 mil. Eu gostaria de não estar certo ou que o meu erro não tivesse sido uma subestimação da doença. Hoje estamos com 303 mil mortos. É triste num país como o nosso, que apesar das desigualdades, apesar das falhas de gestão do sistema de saúde pública, apesar dos desvios de verba e corrupção, se houve algo em que pudéssemos levantar a nossa bandeira e olhar para todo mundo, para o planeta inteiro com orgulho, era do nosso calendário vacinal. Era da nossa luta contra as grandes endemias, epidemias e pandemias que ocorreram. Eu apoio o SUS, porque eu trabalho nele e sei do quanto o SUS pode ser bom. Eu apoio a saúde no Brasil. Eu sei que ela tem suas falhas porque essas falhas decorrem do ser humano, não da estrutura. Essas mortes poderiam ter sido evitadas. Essas mortes poderiam ter sido anuladas. Poderíamos ter um número muito menor de mortos. E isso temos que considerar a subnotificação ainda, como ocorre no Brasil. Essa semana, numa medida completamente arbitrária, o governo federal tentou mascarar as mortes, modificando o sistema de notificação. Eu não estou aqui para falar mal de um governo ou de outro. Eu estou aqui para falar mal de todos nós, e eu me incluo nessa situação. Todas as vezes que eu deixei de usar uma máscara adequadamente, porque a máscara de tecido diminui, mas diminui muito pouco se comparado com as máscaras cirúrgicas. A gente tenta fazer o que dá. Todas as vezes em que eu aceitei que um parente fosse na minha casa ao invés de fazer o isolamento, sabendo que eu entro e saio do hospital de segunda a sexta para trabalhar. E eu ainda tentei seguir com bom senso e consciência. Quantos brasileiros não deram de ombros e se aglomeraram? Quantos brasileiros não fizeram festas, viagens? E pior, quantos brasileiros falaram mal de uma vacina, de um instituto brasileiro que, porque firmou uma parceria com um país que precisamos aceitar, é o grande fornecedor de tecnologia do mundo, independente do sistema político de lá, a China tem disseminado tecnologias e ciência para o mundo.
Quantos brasileiros abraçaram a negação à ciência e à pandemia? E eu não posso aceitar aqueles que argumentam dizendo que a dengue matou mais. Porque no final a dengue matou mais justamente por conta das falhas de gestão e pelas falhas do próprio povo brasileiro. Porque dengue prolifera onde há água parada. Quantos brasileiros mantêm terrenos em sua própria posse, acumulando lixo que retém água parada? Quantos brasileiros despejam lixo na rua que retém água parada? Pneus, garrafas, vasilhas. Quantos brasileiros não fizeram o combate individual na sua própria propriedade contra criadouros de mosquitos da dengue? Piscinas que não foram cuidadas, acumulando água, vasilhas de animais de estimação, que além de ser um maltrato ao próprio animal, de manter aquela água parada dias a fio, serve também de criadouro. Então essa mensagem é uma mensagem de repúdio a mim mesmo e a todo brasileiro que existe. Eu não vou excluir ninguém. Escrever textos em redes sociais, gravar podcasts e vídeos no YouTube não vão amenizar a nossa culpa. Eles podem nos conscientizar, eles podem nos orientar. Só que estamos lutando com as mesmas armas dos nossos inimigos, os negacionistas, os pró-tratamentos ineficazes, aqueles que parecem lutar pelo caos e morte nesse país. E já chegou a hora de cada brasileiro assumir a sua responsabilidade. Cobrar dos seus políticos de forma adequada, votar de forma consciente e fazer a vigilância na sua própria casa e no seu próprio local de trabalho. Lave as suas mãos. Lave direito as suas mãos. Higienize tudo que você for consumir. Proteja-se, proteja a sua família. Procure saber o que você está espalhando de notícia, se é um fato ou se é apenas uma mentira. E por último, não existe político perfeito, não existe político ideal, não existe político que vale a pena ser idolatrado. E eu falo isso não direcionando a um político, nem ao que está em vigência no governo, nem ao que saiu, nem ao que foi condenado. Eu estou dizendo que não existe político ideal. Existem seres humanos. E seres humanos são, antes de mais nada, falhos. E sabendo que eles são falhos, precisamos ter ciência, conhecimento sobre a história de cada candidato político. Ano que vem teremos eleições presidenciais. E eu gostaria muito, muito de acreditar que mudaria a nossa situação. E eu não consigo ter um pingo de esperança. Eu não consigo ter esperança pelo Brasil que o meu filho, que os meus sobrinhos e que tantas outras crianças irão herdar. E eu tenho medo do adulto que meu filho se tornará se eu não ficar vigilante 100% do tempo.
303 mil óbitos notificados, fora os milhares que devem ter ocorrido sem notificação. Somos um podcast pequeno, ínfimo. Não chegamos a 20 ouvintes fiéis, de acordo com as estatísticas do Anchor. E eu gostaria muito, muito, muito que só esse trecho dessa mensagem fosse disseminado para os milhões de brasileiros. Porque neste momento, mais do que pedir uma ajuda, a conscientização de cada cidadão, eu gostaria honestamente de desejar que essas 303 mil famílias e todas as outras que não tiveram os óbitos notificados recebam o amparo de Deus, Alá, Buda, da espiritualidade maior ou de qualquer forma de divindade que acreditem. Eu gostaria que o universo pudesse trazer um pouco de amparo para cada uma dessas famílias, as notificadas e as não notificadas. Eu gostaria que cada ser humano se simpatizasse com essas famílias. Não é momento de transformar em briga política, não é momento de combater ou defender político de estimação. É momento de olharmos para o nosso semelhante e lembrarmos, talvez ele esteja mais frágil e mais suscetível do que eu. A essas famílias, as minhas profundas condolências, os meus sentimentos de força, resiliência, superação, enfrentamento, conforto e a crença de que um dia vocês encontrarão seus entes queridos em algum momento, em algum lugar de toda a criação. Eu não tenho como me sentir feliz, não tenho como me sentir em paz, sabendo que somos um dos piores países no enfrentamento da pandemia. E isso traça um precedente horroroso para as pandemias que virão, porque elas virão. É o ciclo natural, é o ciclo biológico do mundo. Alguém, em algum momento, vai olhar uma marmota de novo e achar que vale a pena comê-la e a peste bubônica volta. Alguém, em algum momento, vai ver um frango doente e ao invés de sacrificá-lo, vai mantê-lo junto de outros frangos e uma nova gripe aviária surgirá. Alguém, em algum momento, vai ter relação com a pessoa errada, na situação errada, sem tomar os cuidados e as medicações devidos. E uma nova doença sexual pode se aparecer. Então, o Brasil está traçando um perfil e um precedente que me deixa muito temeroso. Eu espero que vocês possam disseminar este trecho dessa mensagem. Eu vou disponibilizá-lo nas minhas redes sociais para que pelo menos esse trecho possa ser disseminado para quem quer que queira ouvir. São 15 minutos de áudio. Eu duvido que alguém teria paciência de ouvir tudo.
Mas eu não ia me sentir tranquilo se eu não pudesse colocar esse áudio. Eu sou Denis Wellington. Que vocês possam aproveitar o episódio que vai se seguir dessa mensagem, que possa pelo menos trazer entretenimento para vocês. E eu lamento de começar o episódio dessa semana com esse teor tão triste. Desligando da minha unidade móvel de gravação. Um abraço para vocês e bom episódio.